Em 1963, Rachel Carson alertava no livro Primavera Silenciosa que a contaminação do ar, do solo, dos rios e dos mares já tinha, naquela época, um caráter letal e irreversível. Segundo a bióloga, a obrigação de suportar nos dá o direito de saber. Saber o que contamina os nossos alimentos, os nossos mares, o nosso ar. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente convida você a uma reflexão. Será que esse nosso modo de viver está dando certo? O meio ambiente é o assunto do Sala de Convidados que começa agora. Nós estamos vivendo uma crise climática quase sem retorno. Nas praias da Zona Sul, está sendo retirado o lançamento direto das valas de esgoto. Meu bar bem cristalino já me deixa com uma sensação muito mais feliz. Mas isso não está acontecendo no interior da Baía de Guanabara. Como é que você vai sustentar uma família com salário mínimo? Não tem mais marisco, não tem mais nada aqui. Secas, lugar que não era para ter seca, chuva demais. O que a gente vai deixar para os miúdos? Comigo no estúdio hoje, conversando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, Adriana Sotero, bióloga, sanitarista e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Também comigo aqui no estúdio, João Ricardo de Matos, membro da Federação de Associações de Moradores do município do Rio de Janeiro. E participando dessa conversa remotamente, Aline Gurgel, pesquisadora do Instituto Ageu Magalhães, da Fiocruz, Pernambuco. E eu adoro quando você participa de casa, mandando para a gente as suas perguntas ou dividindo uma experiência. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, só não vale, então, deixar de participar. Adriana, João, Aline, que prazer estar aqui com vocês. Dia Mundial do Meio Ambiente, hoje, no dia da gravação desse Sala de Convidados. E aí, Adriana, eu queria começar com você. A gente não tem boas notícias nesse momento, né? A gente está vendo o meio ambiente pedindo socorro, né? E partindo para cima das populações mais vulnerabilizadas. Como é que você analisaria esse contexto hoje, pensando no meio ambiente de uma forma global? O planeta está vivendo um verdadeiro colapso climático, né? A gente não pode dizer que a gente está naquele momento do ponto de retorno, né, como as pesquisas apontam, que está bem difícil. As escolhas políticas, né, que o mundo tem feito, né, porque eu falo que é uma escolha política, esse problema que a gente está enfrentando, né, de não é uma mudança climática mais, agora a gente está em colapso climático. Isso é tão perceptível, né? O Brasil, por exemplo, teve aí 2 grandes crimes ambientais que a gente fala, quando a ciência aponta que isso vai acontecer, é um crime, não é mais um desastre, né? O problema que a gente teve no Rio Grande do Sul, a seca extrema que a gente teve no norte, nordeste, né? Coisas que a gente não tinha visto antes. E a cada dia, essa onda de calor, né? Nós aqui, a reportagem mostrou isso, essa questão do calor que a gente tem enfrentado. Isso já é planetário. Então, o planeta tem que fazer uma escolha, né? E o Brasil agora sediando... Na verdade, o planeta está fazendo, né? Está fazendo. O planeta está fazendo. A gente que precisa atuar para que esse planeta seja protegido, né? Exatamente. Então, uma ação coletiva, uma ação de todos os países, não é só uma ação que um único país vai dar conta do que a gente está enfrentando, né? Sim. A COP30 que o Brasil vai sediar é uma oportunidade, eu acho que a gente está tendo também, de quanto um país que tem vários biomas com características diferentes e que apontam também que esse colapso climático está alterando todos os nossos ecossistemas, né? A gente pode apontar, sim, caminhos. Então, eu acho que a participação social, a participação também popular dentro desse contexto é muito importante, porque nós que fazemos as escolhas lá, se vamos fazer os 3 R's, né? A gente vai realmente reciclar, reutilizar, né? E cumprir com as questões da reciclagem, né? O reuso dos nossas coisas, os materiais que tem, porque não tem plano B. Nosso planeta, nossa casa é uma só. A gente não tem para onde fugir. E se tiver plano B, não vai ser a gente que vai para lá, né? Exatamente. O pessoal que tem muito mais dinheiro e que está dominando esse planeta de certa forma, né? João, fica à vontade. Você quer fazer comentário? Já começar fazendo os comentários? Eu queria fazer um comentário porque é importante a gente entender o que está acontecendo com o mundo. Porque, na verdade, tudo isso tem um interesse econômico. Esse modelo de sociedade que nós estamos vivendo, que na verdade é um modelo sem decisão democrática, o povo não decidiu nada disso que está acontecendo. Nada disso.
Por exemplo, nós estamos vendo a IA entrando em todos os setores de trabalho. E ninguém discute como na Revolução Industrial, que existia um movimento para redução de hora de trabalho, e aí tem que ser mundial, para justamente você ter a democratização da relação com o trabalho e da relação das riquezas. O problema do meio ambiente está determinado ao modelo econômico e social, que deixa milhares de pessoas à mercê da destruição industrial e do capital. E aí, quando aquele local já está destruído, você abandona ele e vai para outro local. Ou seja, é justamente esse modelo de criar dificuldade para depois vender facilidade é que a gente tem que discutir nesse Dia do Meio Ambiente e não só fazer a nossa parte, que muita gente acha que é reciclar e tal, não entrar na onda consumista, não é só isso. Nós temos que questionar esse modelo. Tem que vir de cima, né? Tem que vir de cima. A indústria precisa olhar para isso. Para vir de cima tem que vir uma pressão de baixo. Sim. As pessoas não podem mais esperar que venha cair do céu a solução. Me desculpe as pessoas que são cristãs, que acreditam nas suas religiões, mas a religião também diz que você tem que fazer. Todas elas dizem isso, que você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar esperando o Messias descer do céu ou vier do outro mundo, como diz os espíritas, né? Mas sim, nós temos que ter uma atitude. Inclusive, assim, é muito importante reduzir o tempo do banho, mas isso não vai ser suficiente se as indústrias continuarem consumindo 80% da água que a gente tem consumível no planeta. E contaminando as águas. Agora, para trazer aqui a professora Aline para a nossa conversa. Aline, a gente tem um contexto de globalização desde ali do meio do século passado modificado, né? A globalização sempre existiu de alguma maneira, mas assim... no formato que a gente está vendo hoje, em que muitos interesses internacionais se impõem, fica muito difícil para a população brasileira entender onde é que está, de fato, a origem do problema, né? Como é que você avalia esse contexto que a gente está vivendo hoje, com o intermédio da globalização? Qual é essa relação? Eu acho que esse colapso ambiental, que foi muito bem apontado agora, ele marca profunda crise civilizatória, que é uma característica do capitalismo contemporâneo, que dá papéis muito claros aos países, né? O Brasil, nesse capitalismo mundializado, ocupa uma posição periférica. Então, nós somos os grandes fornecedores de commodities agrícolas e minerais para o mundo, né? Então, a pauta exportadora do Brasil está baseada na exportação dessas commodities agrícolas e minerais, que tem um grande potencial poluidor, né? E pode causar uma série de problemas toxicológicos e ecotoxicológicos de curto, médio e longo prazo. Então, as consequências são graves, potencialmente irreversíveis, tanto para o ambiente quanto para as populações expostas. Então, é muito importante que a gente discuta todo o contexto, né, que nos coloca nessa posição, que a gente compreenda que o que foi posto, que a pressão vinda pela sociedade é fundamental para mudar esse cenário, mas que essas mudanças só vão acontecer se houver interesse político, né, e se os países que são os grandes responsáveis por essas fontes de contaminação ambiental assumam papéis ativos para mudar esse cenário. Ótimo início de programa. A gente tem uma reportagem que traz várias questões aqui para o nosso debate. A Juliana Duarte foi com a nossa equipe de reportagem às ruas do Rio de Janeiro para saber como está a percepção dos cariocas sobre a crise climática. Você acha que existe uma crise climática acontecendo? Com certeza. Acredito sim. Com certeza, né? No momento, não. Nós estamos vivendo o auge de uma crise climática, quase sem retorno. Onde eu moro, Nova Iguaçu, nos últimos anos, vem aumentado o número de enchentes. Tem uma amiga que mora em Petrópolis, então ela perdeu tudo. E aí é difícil, né? Porque já era pela segunda vez e para você reconstruir a sua vida mediante a tudo isso, muitas das vezes o governo, ele não consegue ajudar as pessoas, né? Da forma que deveria. As secas, o lugar que não era para ter seca, chuva demais, enchentes onde não aconteciam, né? Já te afetou diretamente alguma questão dessa? Afeta o valor, né, dos preços das coisas, né, também. Alimento fica mais caro. Eu sou privilegiada, então eu tenho acesso ao ar-condicionado o tempo que for necessário, graças a Deus, enfim, muito trabalho, mas eu sei que tem pessoas que não têm. Seu dia a dia, o que mais você sente, assim, de efeito? Eu acho que é questões respiratórias, né? Acho que a gente tem muito mais problemas respiratórios hoje em dia.
O que mais me preocupa aqui na região do Brasil é realmente o calor extremo. Me chama a atenção o mar, porque, ao contrário do que muitos afirmam, que as florestas é que são responsáveis pela umidade, pelo equilíbrio, pela estabilidade climática, mas é o mar a grande preocupação, né? A poluição com microplásticos, a poluição com diesel, com, né, os grandes transatlânticos, o grande comércio internacional. De quem que é a responsabilidade? Cara, acho que diria que é de todos nós, né? Acho que passa de uma consciência coletiva que às vezes a gente não tem muito, né? Governo. Dos seres humanos. Eles em todos. É verdade. Nós decidimos. Você acha que o problema é do ser humano? Sim. O que você faz para cuidar do meio ambiente? Eu gosto de separar o lixo. Eu acho que é dos conglomerados econômicos. Eles sabem o tamanho do estrago que estão fazendo. É paradoxal que as grandes petrolíferas financiem pesquisas pelo mundo todo para diminuir a emissão de gases, né, perniciosos para o equilíbrio climático e, no entanto, elas continuam poluindo. É um problema de penalização mesmo, de protocolos de funcionamento que sejam, que responsabilizem quem fabrica plástico, vidro, ferro, carro em demasia, né? Políticas que conscientizem, né, as populações até para a questão de lixo mesmo, de rua, né, dos bueiros, para poder coleta também, aquela coleta separada, porque aí ajuda os profissionais que trabalham com resgate desses materiais. Você tem esperança diante desse cenário? Você acha que é possível reverter uma situação dessa? Sendo sincera, não. Não. Tem uma outra aqui do lado, fazendo assim, ó. Fazendo assim. Como que é seu nome? Terezinha Mencalha. Você também acha que não tem esperança? Vocês estão tudo pessimistas, gente. Quando se trata de ação de terceiros, a gente fica aqui meio inseguro em relação ao que está por vir. Eu tenho esperança se as mudanças começarem a acontecer de forma rápida, atingindo várias gerações, nós mais velhos, os mais novos, e mudar a lógica do consumo. Tô vendo que você tá com a sua filha, com seu neto passeando. Isso. E eu queria saber, te preocupa essa questão do meio ambiente? O que a gente vai deixar para ele, né? O que a gente vai deixar para os miúdos que não provocaram esse caos e vão ser muito, muito atingidos? Quantas questões interessantes, né? Vamos aproveitar aqui o embalo desse povo fala, como a gente diz em jornalismo, e trazer também a participação da nossa audiência. E você que está em casa, ou passeando, ou caminhando por aí, ou no meio do teu trabalho, assistindo ao Sala de Convidados, manda para a gente o seu comentário também. O Rodinei encaminhou para a gente a seguinte mensagem: é curioso termos que destacar um dia do calendário para lembrar da importância do meio ambiente. Parece até que não fazemos parte direta dele, que não precisamos dele, que a precisão é só parcial. Para se viver é preciso equilíbrio em tudo que fazemos, com o que nos relacionamos, e na relação com o meio ambiente não é diferente. Sem esse equilíbrio, todas as partes tendem a se autodestruir. É exatamente isso, né, Adriana? Assim, você estava querendo fazer um comentário antes do VT, eu te convido a fazê-lo, mas também observando tudo que está dito ali, a questão do desesperançar, né? Na verdade, a gente, como foi dito aqui, a gente não tem um plano B, vai ter que dar um jeito, né? Isso. As pessoas colocaram muito bem, né? Percebe-se que as pessoas mais afetadas pelo ambiente, né, que estão sendo entrevistadas ali, né, elas já têm uma percepção que a gente está num ponto de... O retorno está difícil, entendeu? Retornar para aquele caminho, um caminho de recuperação, não demanda só de pequenas ações, de você tomar um banho corrido, você fazer o seu papel enquanto cidadão, porque isso depende também de uma política, né? Políticas públicas relacionadas com a nossa mudança de hábito, né? Se eu encontro no supermercado uma garrafa, né, como o companheiro estava falando, uma garrafa de vidro que possa ser reciclada no refrigerante, ou no suco, ou no leite, agora é tudo caixinha, é tudo plástico. Então tem que ter políticas também voltadas para que a gente não tenha um planeta cada vez mais explorando a parte de carbono, né? Petróleo, então a gente está com um planeta com uma escolha diferente
que a gente precisa mudar, mas essa mudança tem que ser muito rápida. Uma das nossas companheiras colocou ali. Uma coisa que me chama a atenção, que não falaram ali, é a questão da água, né? As pessoas não percebem muito que nós estamos, o pessoal do Rio de Janeiro que está ali, como temos enfrentado crises hídricas, né? Falta de água na torneira, por conta também das mudanças climáticas. Até isso, um planeta que é chamado planeta água, né? Não é mais planeta Terra, é um planeta que tem muita água. E um planeta água, faltando água para beber de tantas pessoas. E a gente percebe que quem é mais afetado, né? Existe um racismo ambiental presente nesse processo, que as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que não têm condições de pagar uma conta de água, que não têm condições até de comprar um recurso melhor, né? um elemento que não polua tanto, elas são as mais afetadas. Então, a mudança da política, ela tem que ser voltada, sim, para as pessoas mais vulneráveis. Então, quem é que tem que pensar sobre isso? Os nossos governantes. Daí a importância da gente saber votar. E não votar só no Brasil, mas votar, né, uma política pública mundial, porque isso não depende só de um país, como eu falei anteriormente, né, antes dessa reportagem. Então, a gente depende muito das escolhas que a gente vai estar fazendo aqui, porque estamos naquele ponto, não tem como retornar. Exatamente esse momento. A importância desse dia está nisso. Esse é um momento, e esse ano é um momento muito emblemático para o planeta, né? E da gente estar falando sobre isso. A COP30 está no meio da Amazônia, né, Aline? A gente ter essa oportunidade que muitas vezes se perde. Agora, eu queria trazer ali uma das falas perdidinha ali no meio do Povo Fala, que é um senhor em que a Juliana pergunta, tem uma crise climática acontecendo? Ele, no momento, não. Eu achei muito interessante, primeiro, esse no momento não, que é o negacionismo que ainda está persistindo em algumas camadas da sociedade, mas também essa coisa de no momento não, né? Porque a crise climática ela vai se construindo, ela não acontece no dia da enchente, né, Aline? Esse é o grande problema das crises associadas a esses problemas ambientais, porque a gente não percebe, como por exemplo, quando tem uma doença transmitida por um vírus, por uma bactéria, que o tempo de latência, né, o intervalo entre a exposição e o problema é muito curto. Então, a gente tende a não perceber esses problemas e, associado a toda uma indústria que é voltada a negar esses impactos, né, isso a gente vê acontecendo sistematicamente. A indústria do tabaco sempre negou a associação entre câncer e a exposição ao tabaco, ao fumo. As indústrias de mineração, de negar a exposição ao mercúrio, os danos à saúde, do asbesto, amianto, e os danos à saúde, a própria indústria dos agrotóxicos, né? A exposição aos agrotóxicos e desfechos para a saúde. Então, existe toda uma indústria voltada para a negação desses efeitos, desses danos, desses impactos. Por quê? Porque existe um conflito muito direto aí entre os donos do capital. Então, existem questões políticas muito mais fortes que ajudam a vender o discurso que faz com que as pessoas neguem essa questão associada a essa distância entre acontecer algo, uma exposição, e você ter um dano, né? Então, é mais difícil de perceber e é mais fácil de negar. Mas a gente precisa, como foi bem dito aqui, enfrentar essa problemática, e a gente precisa olhar isso no campo das políticas públicas. E é bem controverso a gente dizer isso quando a gente teve agora, nos últimos dias, o PL, né, o chamado PL da devastação, aprovado aqui no Brasil, que vende um discurso falacioso que é preciso desburocratizar as obras prioritárias para o Brasil. Só que é uma proposta que destrói toda a base regulatória para o licenciamento ambiental em vigor. Então, a gente tende a agravar essas crises ambientais que a gente já tem, tendo legislações que são menos protetivas para o ambiente e para a saúde. Isso aconteceu recentemente com o caso dos agrotóxicos. Então, a gente teve a aprovação do chamado pacote do veneno, que flexibilizou a legislação de agrotóxicos no país, que é uma das fontes de contaminação hídrica, a presença de agrotóxicos no ambiente, né? Então, essa mudança normativa que vem flexibilizando a legislação ambiental tem contribuído para agravar esses problemas, né? Então, por exemplo, no PL dos agrotóxicos, agora os agrotóxicos que antes eram proibidos, que causavam efeitos muito graves e potencialmente irreversíveis para a saúde, como câncer, mutações, malformação em bebês. Agora eles podem ser permitidos o registro dessas substâncias no Brasil, né? Então, a mesma coisa aconteceu com essa flexibilização com o PL da devastação,
Então, ele, por exemplo, não define atividades que estão sujeitas a licenciamento. Então, isso pode fazer com que interesses econômicos se sobreponham e ditem o que deve e o que não deve passar por um processo de avaliação ambiental mais rigoroso. Num contexto desses, de crise não climática, e a gente se aproximando ou já estando num ponto de não retorno, isso é extremamente grave, não é? Então, você acelerar projetos que são considerados estratégicos, leva a gente a crer que pode acontecer uma legislação que seja menos protetiva, menos rigorosa. Então, essa dispensa, também há uma dispensa de licenciamento ambiental para atividades do agro, que é uma das grandes fontes de contaminação ambiental no Brasil e também de danos à saúde, né? Então, várias exigências podem ser potencialmente negligenciadas com essa flexibilização normativa que a gente tem vivido no Brasil em anos recentes e que pode agravar em muito essa crise ambiental e mesmo civilizatória que a gente vive. E se a gente pensar ali num outro ponto que tem na reportagem, né, que é a pergunta de quem é essa responsabilidade? Aí já pensando até nessas aprovações do Congresso, que eu entendo até que não é negligência mais, é culposo, o processo é culposo, né? Então, assim, de quem é a responsabilidade? Do indivíduo que precisa fazer sua coleta seletiva de lixo, precisa tomar um banho mais rápido? Também, todos nós. Mas aí, João, queria trazer com você para comentar, né, essa fala de que é o governo, é o parlamento. Então, é importante entender isso em base ao que é o sistema de governo e o que é o mercado. Quem é que determina o que o deputado vai votar? Essa é a discussão. Deveria ser sua base eleitoral. Né? Pois é, mas essa relação não existe porque não existe democracia. Essa democracia participativa de 4 em 4 anos ter eleição não resolve o problema da sociedade, não resolve o problema da vida. Por exemplo, ela falou uma série de assuntos, mas que a gente ainda nem discutiu um outro assunto que está entrando em pauta, que é a exploração dos metais raros para funcionar. Tantos, né, João? São tantos vários temas absurdos. E aí as consequências de tirar isso do subsolo? Da rotação da rotação do planeta. São metais eletromagnéticos. Alguém tem que falar alguma coisa disso. Esse PL mira nessa discussão. Porque não tem. Se você abre a legislação, o cara vai lá e vai começar a mexer naquilo. Mas quais as consequências disso? Será que mexe com alguns vulcões que estão extintos? Será que o tempo pode ser alterado? Entende? Tudo isso tem que ser levado em conta, porque não é só o problema do meio ambiente, é o problema da vida. E quem sempre sofre é justamente aquela maioria que sequer está entendendo o que está acontecendo. Ela sequer sabe por que foi trocado o vidro da garrafa de cerveja, certo? Para lata. Ou por que está voltando a garrafa em quantidade menor com valor. As pessoas estão muito ocupadas em sobreviver também, né? Tem um processo social porque as pessoas estão individualizadas, porque o sistema transforma as pessoas em pensar individual. Exato. Elas tomam banho 5 minutos a menos, mas não querem nem pensar... Talvez nem isso elas fazem. Não conseguem nem pensar, por exemplo, eu acho, se você pensar no verão, a quantidade de piscina doméstica que vende, você vai ver que também não tem esse consciência, porque não interessa, para o mercado não interessa. O que interessa é o que regula a quantidade de dinheiro que vai entrar naquele negócio. Por exemplo, todas as grandes conglomerados vão estar na discussão da COP30. Qual o interesse dos bancos, das indústrias de petróleo, de energia? Precisa ter uma função estar ali, né? Por que eles estão ali? Porque eles querem regular, em cima do mercado, do que eles vão ganhar com isso. Ou que eles vão perder, né? Se não se mobilizarem. Agora, eu queria trazer mais uma questão. Na verdade, acho que o mercado não perde, porque... o mercado nunca perde, né? Ele se adapta. Perfeito. Porque a gente, quem vê o mundo como... Você apresentou a pesquisadora em 60, mas, na verdade, antes dela, alguém já falou isso. Os índios, quando pediam para não ser destruído a floresta amazônica lá e fugiram do litoral para o interior, é porque tinha a ver com isso. Como é que a gente vai viver se os caras vão destruir tudo e trazer uma nova sociedade aqui para nós que a gente não interessa? A nossa cultura é a natureza. E até hoje, os Yanomamis, todas as tribos do mundo inteiro
por exemplo, nos Estados Unidos, foram destruindo toda aquela tradição de relação com a natureza. Hoje não existe nada disso nos Estados Unidos, porque é o centro do mercado. Tudo é relacionado com a lógica de pensar norte-americana, que é o mercado hoje. E hoje a crise que você vê com o novo governo Trump é a confusão no mercado. Por que tanto interesse numa guerra na Palestina? Qual é a lógica disso? É o mercado. É importante você estar trazendo isso. Entendeu? Então é um debate que é muito mais profundo e que a população está fora dele, porque é aquilo que você falou, ela está vivendo o dia a dia dela. É o individual. Até porque a gente se sente, você trouxe aqui o exemplo da Palestina, a gente pensa, caramba, o que eu posso fazer para aquela atrocidade que está acontecendo ali, que ninguém olha? Aí você pensa, bom, não tem como fazer nada, vou voltar para o meu trabalho. Está destruindo a natureza, está destruindo o povo, é um genocídio, está acabando com a água, acabando com tudo. Uma cultura... Para a gente não fechar o bloco sem tocar nisso, uma outra coisa que me chamou a atenção na matéria, Adriana, foi uma das entrevistadas falando, uma amiga que perdeu 2 vezes tudo em Petrópolis ali, que é um exemplo também dessa população vulnerabilizada, que se vulnerabiliza ainda mais e que recai sobre o Estado resolver um pós-dispendioso, que não vai ser considerado um investimento, é um gasto, né? Ou seja, é um ciclo devastador de vidas, né? Isso é um crime ambiental. Trazer um exemplo da matéria, mas foi o pior. Foi o pior, porque eles não cumpriram nada daquilo dos outros estados conseguiram cumprir. Sim. E no final das contas a população paga várias vezes, porque esse custo para o Estado vai sair dos impostos que são pagos, né? E a terra do agronegócio, o Rio Grande do Sul. E foi um outro crime, né? Assim, tanto lá de Petrópolis, como a pessoa falou, né? Sobre perder sucessivamente, né? A gente observa Petrópolis, Teresópolis, a região serrana, né? Acontecendo sempre esses crimes, a gente chama de crime, né, na ciência, a gente não fala que é desastre ambiental, uma vez que você sabe que vai acontecer, né? Lá também no Rio Grande do Sul. É um crime, como a seca que a gente presenciou agora esse ano, né? Uma seca nunca vista. Também são crimes, uma vez que se tem apontado, existem dados científicos que apontam para aquilo, que a gente está no momento de colapso. Né? Políticas públicas têm que ser feitas de modo que dê conta disso. Porque quem é que não consegue falar? Né? A casa daquele que está tudo ok, eu tenho recurso, eu tenho que ter seguro, né, para minha casa, está tudo bem lá em Petrópolis. O problema são aqueles que não têm. Eu não tenho, graças a Deus, eu estou livre disso. Mas aquele que não está. Traz um debate enorme também. Como que a sociedade pode se mobilizar para aquele que não tem? A gente tem que ter uma sociedade mais solidária. Nosso planeta tem que ser solidário. A concepção do ter, né? Que eu acho que é um passo importante, né? Talvez a gente precise ter menos. No próximo bloco, tartarugas, golfinhos, tubarões e muitos peixes de um lado, sujeira e mortandade da vida marítima do outro. Num mesmo mar, cenários muito diferentes. Tudo isso depois do intervalo, que é bem rapidinho, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Comigo no estúdio para essa conversa, Adriana Sotero, bióloga, sanitarista e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Também aqui comigo no estúdio, João Ricardo de Matos, membro da Federação de Associações de Moradores do município do Rio de Janeiro. E participando dessa conversa remotamente, Aline Gurgel, pesquisadora do Instituto Ageu Magalhães, da Fiocruz, Pernambuco. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Rio de Janeiro, de um lado, águas cristalinas, do outro, a Baía de Guanabara segue poluída mais de 30 anos depois da criação do programa de despoluição. O que as águas do Rio nos contam sobre preservação do meio ambiente? Eduardo Coutinho é instrutor de natação. Trabalha na Praia Vermelha, na Urca, há 12 anos. De lá para cá, acompanha as idas e vindas da balneabilidade da região, atualmente própria para banho. Tinha momentos que a gente cancelava a aula por conta da qualidade da água. Hoje em dia, a gente não tem esse problema. Hoje em dia, são outros fatores, como
frete free, essas coisas. Teve um dia que eu cancelei a aula porque a beirada, a água toda não tinha nenhum ponto que eu conseguia dar aula. Hoje em dia, ela é uma questão de o trunfo de ser uma água com qualidade aqui na Praia Vermelha. Para mim, isso daqui é qualidade de vida. Eu tô aqui com a Isabela, ela acabou de sair do mar e hoje me contaram que ela está especialmente mais feliz. Por quê? O que aconteceu de diferente hoje? Na última boia, né, na última volta que a gente tinha que fazer as 6 boias, primeiro tive a sensação de ver o sol entrando todo na água, né? Então o raio solar batendo enquanto a gente nada e ver aquela claridade do mar, ver o mar bem cristalino, já me deixa com uma sensação muito mais feliz, né? E quando eu estava chegando perto para sair, uma tartaruga passou por baixo de mim e tinham vários peixinhos. E isso torna o meu dia mais feliz. Vir nadar já me deixa mais feliz, mas quando a gente tem contato assim, com a natureza, com a tartaruga, e tem essa sensação da vida mesmo, me deixa muito mais feliz no dia a dia. Felicidade que não acontece muito do outro lado do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, zona norte do município. Aqui era areia e aqui era abundante marisco, mexilhões, entendeu? Não tem mais marisco e o senhor agora... Não tem mais marisco, amor. Não tem mais nada aqui. O senhor faz como agora para viver, para sobreviver da pesca? Você tem que sair daqui e ir lá para fora. Minha renda, despencou, hein? Despencou e eu fui aposentado com salário mínimo. O que é um salário mínimo, minha filha? Hein? Como é que você vai sustentar uma família com salário mínimo? Nossa equipe foi até o INEA, Instituto Estadual do Ambiente, para entender os motivos que levam uma mesma baía a resultados tão diferentes. Ações voltadas ali para a área, troca de tronco coletor, captação de água das galerias para o interceptor oceânico, executadas pela concessionária após o marco legal, né? Essas medidas foram impactantes para a melhora do nível bacteriológico, portanto, da balneabilidade dessas praias, Urca, né? Dessas praias que estão ali naquela área ali, Urca, Flamengo. Na Ilha do Governador tem uma diferença, mesmo estando dentro da Baía de Guanabara, é uma praia de fundo da Baía de Guanabara. É uma área que a água fica um pouco mais, a hidrodinâmica é diferenciada, né? A água fica mais parada, é fundo de baía, sofre um pouco mais da condição de troca de maré ao longo do dia, né? Apesar do cenário, nos últimos tempos, o INEA também detectou melhora da balneabilidade na Ilha do Governador. Não tornando ela ainda própria, com perenidade, né, com a frequência, como essa praia, como a Praia da Urca, por exemplo. Mas a gente já observou que esses níveis baixaram bastante de 15 anos para cá, né? Para Sérgio Ricardo, do movimento Bahia Viva, o cenário é preocupante. Nas praias da Zona Sul, está sendo retirado o lançamento direto das valas de esgoto. Mas isso não está acontecendo no interior da Baía de Guanabara e nem na Zona Oeste, que é a outra baía do Rio de Janeiro, que pouca gente lembra, que é a Baía de Sepetiba. Todas as praias da Zona Oeste do Rio de Janeiro estão impróprias ao banho e lá mora 60% da população carioca. Ele comenta que é preciso investimento urgente em políticas habitacionais e de saneamento. Nós temos aí cerca de 1.200.000 pessoas que moram na beira dos rios, na Baixada, em São Gonçalo, aqui no Canal do Cunha, na Zona Norte, na região da Maré, Manguinhos, e não há tratamento de esgoto. O movimento Bahia Viva tem dialogado com o Ministério Público do Estado para articular estratégias, já que mesmo depois de 30 anos do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, o PDBI, ainda existem estações de tratamento inacabadas. As obras de saneamento básico de 2 grandes programas, o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, iniciado em 1995, e do Programa de Saneamento dos Municípios, iniciado em 2011, que era para a Olimpíada, esses 2 programas estão paralisados, as obras estão inacabadas e 6 grandes estações de tratamento de esgoto que foram reformadas ou construídas, elas não tratam nem 10% desse esgoto. Se essas estações estivessem funcionando, provavelmente a população que mora na Praia de Ramos, na Ilha do Fundão, e Deus queira, da Ilha do Governador, já podia estar tomando banho nas praias. Uma baía com grande potencial, um corpo adoecido que vive na luta pela sobrevivência. O senhor tem esperança? Esperança é a última que morre. Por isso
que eu queria casar com uma mulher que se chamasse Esperança, porque eu sei que é a última que morre. Eu, como potiguar, né? Meu sonho é tomar banho aqui nas praias da Baía de Guanabara. Eu espero que a gente venha um dia aqui para poder fazer essa matéria. Convidado, você e a equipe do canal Saúde. A gente quer muito fazer essa matéria, não é de hoje. A gente quer fazer um programa inteiro sobre a despoluição da Baía de Guanabara. Eu queria, antes de trazer para vocês dois que fazem parte da Comissão de Águas do Rio, não é isso? Na verdade, o Comitê de Monitoramento. Antes de trazer para vocês, primeiro comentar assim, porque parece meio supérfluo, mas quando a gente vê a aluna ali da aula de natação saindo do mar e feliz porque viu um raio de sol atravessando a água, viu a tartaruga. Ah, mas isso aí é coisa de... Não, isso todo mundo devia ter acesso a isso, porque isso é saúde, essa sensação de bem-estar é preventiva de inúmeras doenças, já está mais que comprovado, então assim, não é supérfluo, não é pequeno, né? Isso deveria estar para o Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro na mesma medida. E aí, Aline, antes de eu trazer aqui o debate para a reportagem em si, a gente vê uma legislação fragilizada e um desmonte, como a gente tocou ali no primeiro bloco, e vai tudo se encaminhando por um processo de necropolítica, né? E, na verdade, você foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando desse conceito da necropolítica. Eu queria que você trouxesse isso para o nosso debate, até porque a gente vê ali o seu Geraldo, por exemplo, vivendo com salário mínimo e dizendo que isso não é possível, né? Uma pessoa sustentar uma família, enfim, são várias formas de necropolítica, né? A necropolítica ela é muito característica dessa crise civilizatória que a gente tem vivendo e marca desse capitalismo contemporâneo, que é baseado em modelos produtivos extrativistas e neoextrativistas, que dependem da exploração intensa da mão de obra dos trabalhadores, da exploração intensa do ambiente. E, como já foi dito aqui, isso é marcado por um profundo racismo ambiental. A gente sabe que as cargas desse modelo de desenvolvimento elas caem prioritariamente sobre grupos em maior situação de vulnerabilidade. Então, a gente sabe que pessoas pobres, né? Então existe um recorte de classe muito forte que faz com que essas pessoas sejam as mais afetadas por esse modelo, assim como um recorte de gênero, raça e etnicidade. Então a gente tem grupos que são muito mais sujeitos e suscetíveis a esses grandes impactos que são observados fruto desse modelo predatório, explorador, excludente e que agrava grandes e profundos problemas socioambientais que a gente tem, não é? E quando a gente está falando de água, a gente sabe que, para além das observações, né, de sentir um cheiro diferente, de ver a presença de um contaminante, preocupa muito aquilo que a gente não vê, porque existem micro-organismos que podem estar presentes na água ou alterações físico-químicas que podem indicar uma poluição muito severa e que pode causar adoecimento e mesmo extinção de espécies, né? Então, a gente tem feito e evidenciado aqui no Brasil diversos estudos, por exemplo, que apontam a contaminação hídrica por agrotóxicos. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo, que é grande produtor e exportador de commodities agrícolas, minerais, e nesse modelo da produção das commodities agrícolas existe um uso intensivo de agrotóxicos. E a gente tem encontrado nas águas, sejam águas superficiais, sejam águas subterrâneas, águas em fontes de água mineral, né? Águas em escolas de crianças. Então, a gente tem encontrado a presença de agrotóxicos de forma difusa, disseminada em todo o ambiente, assim como outros contaminantes, como, por exemplo, foi dita a questão dos microplásticos, que a gente sabe que tem, por exemplo, elementos como bisfenol A, que é uma substância que é desreguladora hormonal. Então, provoca uma alteração endócrina, uma alteração, seja na produção de hormônios, na liberação, na ligação desses hormônios. Essas substâncias, né, sejam os microplásticos, sejam agrotóxicos, sejam derivados de petróleo, ou outros contaminantes ambientais, mercúrio, por exemplo, que podem estar presentes em diferentes tipos e fontes de água, para além de alterar a balneabilidade das águas que são utilizadas para essas atividades de recreação, né, mergulho, nadar, também podem trazer riscos muito grandes para o ambiente e para a saúde humana. Então, essa água pode estar carregada de venenos que podem causar cânceres, que podem causar
mutações, que podem causar más formações em bebês, que podem provocar abortos, que podem provocar umas desordens neurológicas, problemas cognitivos e neurocomportamentais. Então, uma série de desordens que muitas vezes não podem sequer ter cura ou tratamento. Então, é um grande problema para toda a sociedade que a gente precisa lidar, não é? A gente refletir, né, sobre o resultado disso, que muitas vezes, eu faço bastante atividade física, me alimento super bem, eu tenho uma vida super regrada, não bebo, não fumo e de repente fico doente, não sei porquê, tá aí a quantidade de fatores que contribuem para isso. Agora, João, eu queria trazer... Se alimenta super bem, mas aí vem o Conselho e diz que a presença de agrotóxicos é uma das mais severas e persistentes ameaças ao direito humano à alimentação adequada. Então a gente está comendo lindo, um prato super colorido, cheio de saladas, de frutas, de tudo, e a gente tem agrotóxicos presentes. Cheio de veneno. Vem um veneninho de tempero e a gente já está tendo que se acostumar com isso, mas... O dever de suportar nos dá o direito de saber. A gente deveria saber exatamente o que a gente está consumindo de agrotóxico, em que quantidade, em todos os alimentos, né? Agora, João, você é morador de Acari. Eu queria que você trouxesse suas observações, suas percepções. Eu sou morador de Vigário Geral, que o rio Acari passa dentro de Vigário Geral. Perdão. E nós somos vítimas de enchente. Então, nós somos vítimas de enchente do rio Acari. Porque ele desemboca no rio Meriti e automaticamente, com todos esses problemas que foram colocados, inclusive do Rio Grande do Sul, a cheia de lá nos ajudou a não ter vítimas muito mais sérias, tanto na Baixada, porque na verdade ali é o início da Baixada, né? Vigário Geral, Pavuna, São João de Meriti é o início da Baixada, é o final do Rio de Janeiro. Onde eu moro é o final do Rio de Janeiro, é o último bairro do Rio de Janeiro e é o início da Baixada Fluminense. Então, toda a água, ela fica parada naquele setor ali, porque a Baía de Guanabara está totalmente assoreada e contaminada e poluída. Agora, uma coisa que o menino do INEA ali, o nosso diretor ali, eu não lembro o cargo dele, é que ele não entende que a cidade é partida. Sérgio Ricardo. Não, o do INEA. Do INEA. O INEA fala, tá. a Urca sempre, a Praia Vermelha sempre foi boa de tomar banho e sempre foi uma praia... Não, mas teve um período que nem a Praia Vermelha. Você vê que a Praia do Flamengo era proibida não muito tempo atrás. E a Urca sempre foi o patinho feio daquela área ali. A Praia da Urca. Por quê? De frente para a Baía de Guanabara. A Praia de Botafogo também, Enseada, de frente à Baía de Guanabara. Por quê? O grande problema está nos rios. Se você não trabalha, por exemplo, a estação de tratamento que o Sérgio fala que está parada é em Vigário Geral. Ela não funciona até hoje com a sua capacidade total. Os esgotos de todo o entorno não entram na estação. Esse projeto de privatização da cidade não ajudou. Tem 3 anos e não se fala nada disso. De ligar os troncos de abastecimento de esgoto para dentro da estação para tratar e jogar no rio, para não jogar para dentro da Baía de Guanabara. O que adianta isso? Por exemplo, sequer falou da Praia de Mauá, que é horrível. Praia de Paquetá, a parte de frente para a Baía de Guanabara. Então, São Gonçalo, as praias de São Gonçalo, que nem mais existe, viraram piscinão. Então, tudo isso tem a ver com uma coisa que eu volto a colocar, e ela colocou, a Aline, que é um problema do mercado. O mercado interessa onde dá dinheiro para ele, onde coloca mais dinheiro. E até as ameaças de, pode ter doença, mas eles acham que aquele dinheiro, ele pensa numa lógica individual. Aquele dinheiro que ele tem pode proporcionar tratamento de saúde para ele e para a família dele. Porque ele pensa numa lógica individualista. A lógica do capital, do mercado. Conglomerados também, né? Assim, Sim. Aquilo não existe quase mais o fazendeiro que está lá num latifúndio, né? Geralmente são grandes corporações. Não é aquele cara dos cancioneiros popular que cantava Eles Vital nem Farias. Ali perto, né? Cantava Vital Farias, Elomar e outros aquela coisa cancioneiros. romântica, Rei do Gado, não sei. Não é isso. É a lógica do Chitãozinho Chororó. Não fala nada do que está acontecendo e é tudo amor e
e bem-estar. Não existe mais o sertão É até verdadeiro. interessante você tocar nisso, porque sim, a cultura é uma forma muito prática, eficiente de convencer as pessoas de que está tudo certo, está tudo lindo. Um dos trabalhos de um grande cancioneiro popular, do falecido Vital Farias, que era a Saga da Amazônia. A Saga da Amazônia tem 40 anos a música. E ele falava da destruição de toda a Amazônia há 40 anos atrás. Ele não viu resolver isso. Com Matança, que é outra canção também da Amazônia. Entendeu? Então, toda a cultura, ela acompanha o mercado. Sim. Essa lógica de pensar individualista, como a menina falou, mas eu tenho dinheiro para pagar ar-condicionado, graças a Deus. Quem é que disse que Deus te dá dinheiro para pagar ar-condicionado? Entendeu? É uma lógica que é colocada pelo mercado, que o mercado regula isso tudo. Eu acho até que o comentário dela foi no sentido assim, bom, o mundo está aquecendo e eu tenho o privilégio de ter o ar-condicionado. Mas você tem duas leituras ali que podem ser feitas, né? Nem todo mundo... E assim, até o uso do ar-condicionado... Quando você está falando para uma TV, quando você está falando para o coletivo, você está dizendo que Deus pode ajudar isso a ele. Porque isso tem a ver com essas teorias religiosas, chamada teoria da prosperidade. Que o cara acha que Deus pode dar prosperidade a ele. Porque se você olhar todo o discurso dela, da entrevistada, você percebe que ela tem uma visão bem antenada, né, do tema, né? Mas a gente está tão culturalmente a dar graças a Deus pelas coisas que a gente se esquece que a natureza é Deus, a natureza está provendo, né? E aí, Adriana, assim, importante a gente trazer essa questão que eu acho que é debatida na matéria, né? Sobre a implementação do que foi planejado há mais de 30 anos, entre outros projetos que foram feitos e que não chegam às vias de fato, né? Como é que vocês estão percebendo isso na comissão? Essa falácia, né, do modelo neoliberal que a Aline trouxe também, né? É uma grande falácia, uma mentira de que vai para a mão do privado e vai resolver as coisas em relação aos serviços públicos. Primeiro que está funcionando com o privado já estava pronto com o estatal. Exatamente. Os serviços públicos, eles deveriam estar nas mãos, de fato, de quem é o responsável, né? Até pela concessão, pequenas concessões, às vezes realmente é necessário para você fazer. Agora, você vê um modelo que foi promovido pelo próprio BNDES, no sentido de dar conta de uma questão da universalização do saneamento, é bem complicado, né? Você vê que começou lá a nossa entrevistada, eu gostei muito daquela fala, né, de você falar do direito constitucional, do bem-estar que o meio ambiente saudável traz para a gente, né? Qualidade de vida, você ter essa satisfação. Isso no Brasil como um todo, a gente percebe quanto é gostoso você tomar banho na Bahia, no Rio, né? Eu fui moradora de Manaus durante o período, nossa, eu levava minhas crianças para banhar, a gente chama, né? De banhar nos rios. Como é gostoso você tomar banho num rio limpo, né? Os nossos rios, infelizmente, estão tendo, e principalmente os rios próximos das populações mais vulneráveis, não estão sendo cumpridos na política pública. Por isso que é um modelo falacioso que a gente fala da universalização do saneamento, né? Eles deram conta lá da região, né, do sul, onde moram os ricos, onde recebem turistas, né? Então, naquele local ali, rapidamente, vamos disfarçar e vamos fazer aqui um mascaramento que estamos resolvendo a situação do saneamento. Então, a Praia Vermelha, que outrora é uma praia de saída da Bahia, né, indo para o mar, oceânica, ela era, como você falou, realmente poluída, né, porque tinha um tronco de esgoto que saía ali da Zona Sul. Aí eles resolveram aquilo. Deve estar em algum outro lugar esse tronco de esgoto. Dá para resolver o esgoto também do Fundo de Bahia. O nosso representante lá do regulador, né, que é o INEA aqui no Rio de Janeiro, mas em outros estados a gente também tem esse agente regulador dos processos, né, de olhar a água, olhar o esgoto. Então o INEA, que aqui no Rio de Janeiro é o responsável, ele usa uma fala mascarando o processo. Porque, uma desculpa, como se o Fundo de Bahia não dá para dar conta? Dá para dar conta também. O Sérgio Ricardo colocou muito bem. E lá aquela outra Bahia lá de Sepetiba? Lá ninguém vai dar conta? Onde tem 60% da população do município morando, lá ninguém vai resolver? Então tem uma questão claramente política para quem está sendo voltada essa política pública. A política pública, ela deveria começar a ver quem é mais afetado pelos problemas de saúde em relação a isso.
Quem é mais afetado em relação aos problemas de saúde são os mais vulneráveis. É para ela que deveria ser voltada, porque os privilegiados já têm, ao longo de muito tempo, vários programas que beneficiaram. A própria questão da Praia Vermelha, não estou dizendo que não deve fazer na Praia Vermelha melhorar, não. É um ponto turístico ali do lado do Pão de Açúcar, nosso cartão postal do Brasil, inclusive, né? Ela deveria estar pronta há muito tempo, mas a nossa população também, né, da Baixada, da região de Fundo de Bahia, de São Gonçalo, também deveria ser contemplada com essas políticas públicas. E o modelo falacioso, né, a gente está no Comitê de Bacias, eu e o João Ricardo somos presidentes do Comitê de Monitoramento aqui no estado do Rio de Janeiro, como existe também em outros estados, né? O Brasil está pipocando concessão aí de saneamento em vários locais, dizendo que estar nas mãos de entes privados e entes privados ainda sobre domínio internacional, porque são grandes empreendimentos de investimentos, estão vendo o saneamento como um local de investir, aonde tem o quê? Lucro, né? Lucro para os seus acionistas. E aí estão concedendo às companhias estaduais que exploravam, ou mesmo os municípios que são titulares dos serviços, estão passando, porque eles veem esse modelo atual, depois da Lei 14.026, como um local interessante para investir, uma vez que o próprio município vai conceder, porque ele recebe a outorga variável mensal. Então, ele recebe outorgas milionárias. Foi milionário o leilão da SEDAI, no Rio de Janeiro. Uma empresa que dava lucro. Que voltar para a população, né? E não volta esse recurso. Sim. Ou seja, o governador gasta com bem quer. Voltar para aquela parte da cidade. Para aquela parte da cidade. Da cidade que é a privilegiada, como a Praia da Urca. Por isso que eu queria colocar. A gente quis mostrar exatamente isso na matéria, assim, que na Zona Sul a gente tem. Como eu sou de Vigário Geral, eu gosto de usar essa expressão, Cidade Partida, que foi o livro que o Zeni Ventura se baseou na situação de Vigário Geral, que foi a chacina. E a partir daí, ele tira a lógica da chacina e fala do que é uma cidade partida. Isso é uma cidade partida. Só o sintoma, né? É só o sintoma de um problema agora, que assim, já é maior. A gente está já no finalzinho do programa. Eu queria ainda trazer a professora Aline mais uma vez, até porque, Aline, você é uma pesquisadora que vai muito a campo, você tem feito pesquisas muito importantes na questão dos agrotóxicos, né? E trazido achados muito relevantes. Um assunto para ela colocar o problema da relação do câncer com esses alimentos contaminados, com esses Mas olha só, produtos. Eu vou ter que deixar quem está em casa com um gostinho, porque eu tenho 2 minutos para encerrar o programa, se a gente entrar... E que a gente já fez alguns programas aqui sobre isso e é uma boa pauta, né? Fazer esse debate. Agora, diante de tudo que você tem achado, Aline, de tudo que você tem estudado dentro e fora do Brasil, existe esperançar ainda em você? Qual é esse esperançar, em que caminho ele vai? Como boa pernambucana, eu vou responder essa pergunta citando um paraibano, porém radicado em Pernambuco, que é Ariano Suassuna, né? Ele fala que o melhor é a gente ser um realista esperançoso. Então, a gente, enquanto pesquisador, reconhece a gravidade do problema e a gente identifica que é preciso um esforço global de toda a sociedade e seus governos para reverter ou mitigar os impactos causados por essas grandes catástrofes ambientais. Mas a gente segue fazendo pesquisa, sempre achando que é possível enfrentar essas questões e sabendo que a gente precisa enfrentar uma verdadeira crise civilizatória que atravessa a sociedade contemporânea, né? Então, a lógica do lucro, ela se sobrepõe da proteção da vida, da própria preservação da humanidade enquanto espécie. Então, a gente precisa enfrentar e vencer a barbárie. Então, eu sou uma otimista, uma realista esperançosa. E aí, até para quem está em casa e quiser saber mais, a Aline é uma das pesquisadoras que trabalhou no Atlas dos Agrotóxicos, né, Aline? E que fez um mapeamento, inclusive, em vários territórios do Cerrado brasileiro, que hoje está... A gente acha que no Dia Mundial do Meio Ambiente é importante a gente trazer isso. O Cerrado brasileiro é um ponto culminante, né? Berço das águas, e a gente está vendo isso realmente se acabar, né? A gente está vendo isso em função da produção de soja e de outras commodities, mas é a maior parte soja, né? Então, é importante a gente ter conhecimento, assim, para quem está mais interessado nisso. E lá, inclusive, vocês tocam nesses assuntos das doenças que isso causa, né? Como é que estão essas populações nessas regiões. Inclusive, convidamos todos, né, a lerem o dossiê dos agrotóxicos nas águas do Cerrado, que está disponível online, que traz resultados dessas pesquisas que temos feitos em diferentes territórios ocupados por esse bioma, que é
O berço das águas é reconhecido como fonte de algumas das principais bacias hidrográficas, né? No Brasil e na própria América do Sul, e que a gente tem evidenciado, infelizmente, não só nesse bioma, mas também temos produzido resultados, por exemplo, da contaminação de agrotóxicos na Mata Atlântica, notadamente aqui no estado de Pernambuco, no território, né, que era Mata Atlântica, mas que vem sendo ocupados por essas grandes commodities agrícolas, como soja, cana, milho, algodão, que não são voltados para a produção de alimento, né, como se muito propaga, mas que quando a gente vai olhar para os dados, eles são usados fundamentalmente para outras atividades que não a produção de alimentos para humanos, e que tem causado uma verdadeira destruição e catástrofe ambiental, e vem sendo responsável pela contaminação das águas. E é um cenário que vem se agravando em função dessas flexibilizações normativas que a gente vem observando, né, como o próprio PL dos agrotóxicos, o PL da devastação ambiental, que dedica uma parte específica a negligenciar quase os impactos provocados pelo grande agronegócio. Então a gente precisa, como sociedade, se organizar para enfrentar essa crise civilizatória e enfrentar essa barbárie, a necropolítica que vem dominando os cenários, tanto nacional quanto internacionalmente. Muito importante a gente terminar o programa com essa sua fala, Aline, também trazendo algumas dicas aí. Já fica a promessa aqui da gente fazer um programa específico sobre a relação dos agrotóxicos com cânceres, por exemplo, e outras doenças, porque isso já está mais que evidenciado em vários estudos, né? Do mercado tem que ter lá o Exatamente, produto. como fizeram com o cigarro, né? Isso, mas é uma luta longa e a começar pela legislação que não pode andar para trás, só pode andar para frente. Então eu quero agradecer muitíssimo João, Adriana e Aline. Um prazer enorme estar aqui com vocês no dia de hoje, conversando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Um negócio sobre esperança, o que me inspira a esperança é a resistência daquele povo palestino que, por mais do poderio daquelas nações poderosas que estão querendo massacrar eles, continuam lá até o final. Eu estou junto com eles. Para todo mundo, a esperança é aquele povo lá. Obrigado. Olha, gente, meu tempo acabou. Como última palavra, né, falar que nós somos resistência, né? Está aqui hoje falando sobre isso. Aqui no Rio a gente tem a Rede de Vigilância Popular em Saneamento de Saúde, que a gente faz esse movimento popular e conclama a sociedade e a academia, inclusive, a apoiar aqueles que não têm tempo, né? Porque assim, a população mais vulnerável tem que trabalhar, correr para casa, não tem tempo de lutar. Mas a gente tem que lutar por eles. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. A gente se vê na próxima semana. Até lá!